Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Então, olha só, hoje eu vim trazer um tema bacana sobre mais um mestre que, na verdade, ah, ah, com a mesma sabedoria e os mesmos poderes que Saint-Germain. Tanto que ele veio no século XVIII, logo após Saint-Germain ter ido, né? Ter feito a parte dele, daí veio o Cagliostro. Ele surgiu logo depois, né, que ele veio, que foi Saint-Germain, era chamado de divino pelo povo, de tão maravilhoso que ele era, de tão maravilhoso. Ele fazia curas, ele curava as pessoas, as pessoas cegas ficavam curadas, as pessoas que não andavam eram curadas. Ele, na verdade, ele surgiu rapidamente, do nada, assim, como foi Saint-Germain também, né? Como se tivesse vindo de uma nuvem. E aí, em 1777, ele apareceu na França, né? Até 1789. Sua presença passava uma imagem de sabedoria e poder. Tanto que as pessoas falavam tanto dele, porque ele fazia curas e começou isso pipocar, né? O povo começou, ele atendia as pessoas na casa dele. Ele era casado, né? E a sua esposa ajudava ele, claro, porque passava o dia inteiro, a casa era sempre cheia, sempre, 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 e ele não cobrava nada, né? Dessas pessoas pobres. E daqui um pouco começou que os reis ficaram sabendo dele também, porque aquilo pipocou e foi, e o povo começou a falar, e estava todo mundo empolgadíssimo, né, com as curas, e quando ele fazia essas palestras, às vezes iam pessoas políticos, coisas assim, iam lá para tirar dúvida, para ver o que era, se realmente iam desconfiados, meio assim, vou dar uma chegada lá só para ver o que tá acontecendo, deve ser mais um charlatão por aí, né, e coisa. E aí chegavam lá, ficavam tão encantados com a sabedoria e a maneira que ele prendia as pessoas pela palavra. Era um mestre falando, né? Não tem como tu não ficar encantado, olhando e escutando, né, o que ele tinha para falar. Ele falava várias línguas também, fluentemente, como se tivesse vivido em todos os lugares e que provavelmente viveu mesmo. E inclusive as orientais, assim, ele falava muito bem também, que é uma língua difícil de falar, né? E logo os reis começaram a chamar ele para aconselhar e para essas coisas. Então, ele foi se destacando e teve logo um político também que começou a promover ele até que fizeram um busto dele, né? E até aí estava tudo certo, até que, infelizmente, como tudo é assim, os invejosos começaram a ficar incomodados. Os próprios médicos começaram a ficar incomodados, porque afinal ele fazia curas, eles não, né? E então começaram a levantar narrativas, que a gente conhece bem essa palavra, que tem, quem não faz a diferença faz muito bem isso, né? Então, e começaram a minar a, a, a pessoa dele, começaram a desconstruir e fazer. Então ele teve que sair da França, ele foi para um outro lugar, porque começaram a persegui-lo. Os poucos que não fazem a diferença e que não faziam nada pelo povo, fizeram com que ele fosse embora, e o povo mais uma vez ficou sem as coisas boas, né? Porque a pessoa que eles podiam confiar e contar para sua cura não podia mais ficar lá. E trazer coisas, porque ele debatia todas as coisas. Ele batia de frente até com políticos, com coisas erradas que faziam, então ali também foi um incômodo, né? Então, quem é você? Vamos dar um jeitinho de calar. E para manter tudo igual. Então, foi que ele foi para um outro lugar. Chegando lá,
daí ele foi para Itália, uma região da Itália lá. E aí, eu vou mais ou menos ver aqui. Lorenza era o nome da esposa dele, tá? E como ele tinha essa sabedoria, ele, em todo lugar que ele ia fazendo curas e coisa, chegando lá, ele começou a incomodar a Igreja Católica, os bispos e essas coisas, né? Também, ali também, porque é uma pessoa que fazia sombra e que incomodava justamente porque debatia, todos os assuntos ele entendia e ele mostrava a real, mostrava porque tantas coisas, porque tanto desprezo pelo povo, né? Então era uma coisa. É lógico que uma pessoa do bem não consegue se calar, né? Então aí começou as coisas, né? Então ocupava lugares interessantes, porque aí existiam pessoas também influentes que gostavam dele. Porque é a tal da coisa, né? Os que têm ouvidos para ouvir um bom ensinamento, eles conseguem ver a real, ver que realmente valia a pena. Agora, os que não tinham, os que eram das trevas mesmo, não conseguiam entrar nada, né? Então, o que vamos fazer? Escorraçá-lo, extirpá-lo, né? Então, era mais ou menos por aí o que acontecia. E logo ele chegando ali, ele tinha ele fundou, até parece que teve alguma coisa com Rosa Cruz, depois ele foi para a maçonaria e fundando essa maçonaria egípcia, ele trouxe várias coisas, porém, olha a grandeza dele. Ele não deixava as mulheres de fora, as mulheres faziam parte desse templo, elas podiam ajudar nesse templo, nesse círculo, né? Veja que bacana, que foi usado contra ele, né? Ali os católicos ali, né? Os padres, as coisas, o próprio bispo, que não gostavam, diziam que ele fazia orgia nesses lugares e essas coisas. Bom, enfim, foram à caça dele, com todas as narrativas. Começou com uma história que ele tinha um colar que era não sei o que, e aquele colar é que começou a erguer todas, sabe? Que foram focando naquilo, foram desconstruindo aos pouquinhos, tá. Mas provaram que o colar não era, tá tudo certo. O povo aclamou, ele tinha preso, soltaram, o povo feliz da vida, disse, bom, acabou a história. Não, arrumaram outra coisa. Outras narrativas, outras coisas, tudo coisas falsas, porém que a polícia ia lá e agia e acabaram prendendo ele, colocando a mulher dele interna, né, num mosteiro e coisa, separando os dois e ele preso, abaixo de tortura, sem comer. Ele disse que foi assim, diz que foi muito intenso o que ele passou nessa prisão. Veja só que coisa triste, uma pessoa que só trazia o bem, só fazia o bem, que se superou. Ele era um mestre, ele se trabalhou internamente, ele chegou onde chegou porque foi descobrindo, quanto mais a gente se trabalha internamente, que daí eu vou pegar um pouquinho do que eu venho sempre falando, voltava para o seu ser, ele fazia suas alquimias, ele foi se superando e logo transcendeu, né? E aí vem esses monstros e prenderam ele. Prenderam e maltrataram, humilharam. Diz que ele chorava muito, ele gritava de dor porque ele não tinha cuidados nenhum. Tinha feridas pelo corpo, ele não pegava sol, foi muito triste o fim dele. E
tudo que ele tinha de material que poderia nos ajudar na nossa iluminação e na nossa independência, sabe? Nossa superação foi queimado. E como a perseguição foi muito grande, as pessoas começaram a ficar com muito medo. Então, quem participou dele nesses templos tiveram que se calar. Eles não puderam falar nada e tiveram que ficar quietinho por 20 anos. 22 décadas eles tiveram que se calar até que vieram e retomaram a história, que puderam começar a contar que as coisas foram mudando, porque tudo existe o vai e volta, né? E aí trouxe a verdadeira história e a real, né? Do que era realmente semestre, e que ele não tinha nada do que falava, do que colocaram como, né, que uma pessoa ruim, ele não era nada disso, e resgatou a Bíblia, no caso, que seria uma Bíblia de ensinamento dele, e que parece que tem no volume 1 e 2, são 2 livros, que fala sobre a alquimia, que nos ensina até, eu quero ver se consigo esses 2 livros pra gente, e eu logo passo para vocês. Eu não sei se tem para vender por aí, mas eu quero muito conseguir, e que trouxe algum ensinamento que deve ser maravilhoso, né? E também tudo igualzinho o que Saint Germain trazia e falava, né? Talvez ele usasse outras coisas, não o eu sou, mas a mãe divina, o pai interno, mas tudo se resumia ao pai, né? A Deus, e esse Deus que existe dentro da gente, que é isso que ele vem trazer pra gente, que a gente tem que buscar a nossa liberdade, é a gente trazer o nosso poder, o que a gente tem dentro da gente, que Cristo também veio falar isso pra gente, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu comando a minha vida e meu mundo, eu sou, né? Eu sou a luz, né? Onde as trevas não podem me contaminar. Então é isso, e ele vem trazer isso. Louquinha para achar esse livro, né? E assim que eu tiver o livro nas mãos eu vou passar para vocês, porque com certeza vai fazer a diferença na nossa caminhada. Tudo que vem agregar, a gente tem que ir buscando, né? Sem esquecer do eu sou a ressurreição e a vida, que isso já ajuda a gente a dominar os nossos pensamentos, né? E a gente chega lá, que nesses tempos difíceis que estamos vivendo e que virão, e que realmente a gente vai sair dessa, a gente vai superar isso, porém a gente tem que estar muito forte e ligado com o nosso ser pra gente suportar, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisinha vocês perguntem ali nos comentários, porque eu adoro, né? Vocês façam ali os comentáriozinhos e aí eu passo para vocês. Não deixem de dar curtidinha e compartilhar. E quem não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, que sempre eu vou trazer alguma coisinha legal para vocês. Tem um outro mestre que também eu quero muito trazer para vocês, que é o Felipe Lyon. Eu quero muito trazer sobre esse médico maravilhoso, que é parecido a história com o do Cagliostro, tá bom? Então, quem não se inscreveu, se inscreve aí, eu vou ficar muito feliz de vocês fazerem parte da minha família, tá bom? E fico por aqui hoje. Perguntem aí, faça o questionamento que eu vou esperar. Um beijinho bem grande e até o próximo. Tchau, queridos!